oração final. Que assim seja. Boa noite a todos os nossos amigos que se encontram aqui nesse momento, os nossos amigos encarnados e desencarnados, os nossos amigos que estão nos assistindo pelo outro lado da página, que se sintam à vontade para preparar a sua aguinha para receber o remédio necessário para a sua evolução e para a sua caminhada. O recadinho de hoje à noite é que nós temos uma ação entre amigos, que é uma manta de crochê que se encontra lá atrás, nas cadeiras, e tem a lista dos numerozinhos aqui na mesa, a R$2. Então, quem quiser, sintam à vontade depois no final, para vir dar uma olhadinha nos numerozinhos. O outro recadinho da noite, em agosto inicia as novas turmas do ERES, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Quarta-feira, às 13h45. E nas quinta-feiras, às 18h45. As inscrições na biblioteca ou nas redes sociais. E com a permissão de Feliciano Prates, Francisco Jesus Werneck, o nosso patrono e o nosso guia espiritual da nossa casa espírita, estão abertos os trabalhos da noite de hoje. Coração que ora, prece de ecumênica. Deus, reunimos nossos corações em um só propósito, orar, independentemente do caminho de fé seguido por cada um. Reconhecemos no amor a linguagem capaz de unir toda a humanidade. Abençoa cada coração elevado em sincera prece. Faz florescer a esperança onde houver desânimo. Leva serenidade aos aflitos. Fortalece a fé dos caminhantes cansados pelas provações. E inspira por meio da compaixão nossas palavras e atitudes. Ensina-nos a respeitar as diferenças, acolher sem julgar, servir sem esperar recompensa e compreender toda oração oferecida com amor alcança o teu coração. Permite-nos irradiar pensamentos de paz, transformar nossas mãos em instrumentos do bem e conduzir nossos passos ao encontro daqueles que necessitam de consolo. Abençoa nossas famílias, nossos amigos, todos os seres amados e também aqueles com os quais ainda aprendemos a conviver. Desenvolve as barreiras pelo perdão, fortalece os laços da fraternidade entre os povos e renova a esperança em toda a terra. Hoje entregamos nossa vida à tua infinita sabedoria, confiantes em teu amor, sempre presente para sustentar, amparar e conduzir cada um de nós pelo melhor caminho. Que assim seja, Jesus. Passamos agora para perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, a nossa irmã Irene, e logo após a reflexão do Evangelho com a nossa irmã Renata. Que Deus abençoe cada um de nós nesse momento. Que assim seja, Jesus. Do Livro dos Espíritos, ainda sobre a lei de Deus ou lei natural. A pergunta: o homem selvagem que não resiste ao seu instinto e se alimenta de carne humana é culpado? Eu já disse que a prática do mal depende da vontade. Pois bem, o homem é tanto mais culpado quanto maior for a sua consciência sobre aquilo que faz. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Para a reflexão da noite de hoje,
eu peguei um capítulo do livro Cura e Libertação, de José Carlos de Luca, que é o capítulo Libertação Espiritual. Mas inicio com uma frase de André Luiz, que diz assim: não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta. Repare no ritmo da própria vida. Examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações. E reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Quando as pessoas sabem que nós somos espíritas, às vezes as pessoas perguntam assim: mas isso não pode ser espiritual? A verdade é que grande parte do que nós vivemos nessa existência é fruto das nossas escolhas e das nossas atitudes. Infelizmente, não tem nada a ver com espiritual. Eu sempre uso os exemplos que eu sou nutricionista e as pessoas gostam muito de dizer: meu problema não é esse, é que a minha tireoide está desregulada. Às vezes a gente quer que a tireoide esteja desregulada para justificar um problema que às vezes passa por uma mudança de hábitos. Então, às vezes a gente quer que seja uma influência espiritual, quando na verdade nós estamos vivendo alguma coisa que é das escolhas da nossa existência terrena. Temos uma tendência de transferir a terceiros a culpa pelos nossos problemas. Por isso que a gente gosta de associar, porque é mais fácil culpar um espírito obsessor pelas minhas atitudes do que dizer que é pelo meu livre-arbítrio que eu estou fazendo aquela atitude equivocada. Sempre vai ser mais fácil e até mais confortável dizer que a culpa é do outro. Eu até sou uma pessoa boa, mas o meu amigo me testa o tempo inteiro. Eu até sou uma pessoa legal, mas o meu chefe me desafia. Eu até tento evoluir, mas o meu colega de trabalho não me ajuda. A gente sempre tenta terceirizar o que a gente está precisando evoluir. Nem mesmo os espíritos inferiores escapam dessa acusação. E que o André Luiz está dizendo: cuidado, nem sempre são os espíritos que estão nos influenciando. Claro que a gente sofre uma influência espiritual. E a gente não pode negar que os espíritos inferiores conseguem influenciar negativamente na nossa vida. Mas os espíritos bons também conseguem nos influenciar positivamente. Então, o que o André Luiz está querendo dizer é no sentido de que a maior parte das dificuldades que a gente enfrenta resulta da natureza de nossas ações ou das nossas omissões. E não propriamente de alguma interferência espiritual e negativa. Pois que até pode estar acontecendo uma influência negativa, mas ela não é a principal causa. A interferência espiritual inferior somente se processa pelo contato com as nossas próprias inferioridades. E é aí que às vezes a gente não quer saber disso, porque a gente só deixa entrar na nossa casa quem a gente quer. A questão espiritual é a mesma coisa. A nossa casa mental só entra quem a gente permite. A vibração que eu conectar. Deve haver algum ponto de afinidade entre a maldade que vem de fora com o mal que ainda existe dentro de nós. Nenhum espírito inferior entra na minha vida se não tiver encontrado alguma porta que eu deixei aberta. E isso, muitas vezes, é involuntário, porque a gente tenta cuidar. Tenho certeza que todos nós aqui tentamos fazer o nosso melhor. Só que às vezes vem um problema pontual, nos desestabiliza e a gente cai. E quando a gente cai na vibração, a gente abre a porta para os espíritos menos favorecidos. Por isso que o André Luiz diz para não acusarmos os espíritos como os responsáveis diretos pelos nossos fracassos. A interferência espiritual negativa pode até ocorrer agravando os nossos padecimentos, mas ela não é a causa principal dos nossos problemas. Precisamos lembrar disso. E sabe por quê? Porque a gente precisa lembrar que nós somos os responsáveis pelas portas que abrimos e pelas portas que fechamos. E aí a gente precisa
lembrar que a gente é a causa disso. A gente precisa ter essa maturidade de entender que nós fazemos esse trânsito dentro da nossa casa mental. Não adianta procurarmos tratamentos espirituais para afastar as energias negativas de nossa vida, se nós somos a própria energia negativa pulsando. Eu vou no centro espírita, tomo passe, mas no outro dia vou me reunir com alguém, já falo mal do vizinho, já não consigo fazer a caridade como eu ouvi na palestra ontem, e daí quando eu vejo, eu caí nessa armadilha. A gente já sai chutando cachorro, como diz. Tem um videozinho na internet que é bem isso, assim. A pessoa sai do centro espírita toda harmonizada, toda feliz, se estressa logo ali, já perdeu todo o alinhamento. Então não adianta obtermos uma bênção espiritual se continuamos amaldiçoando a vida e as pessoas. Como querer que o passe nos cure se não deixamos passar tristeza e mágoa? Como pretender proteção para o lar contra as forças negativas se em casa impera o vício e a falta de respeito entre os familiares? De que forma posso desejar que meus caminhos se abram se meus pensamentos estão fechados na falta de confiança em mim e em Deus? Quanto de vibração se falou nessas situações? Quanto a gente consegue filtrar tudo aquilo que a gente sente? Não adianta pedir ajuda aos espíritos superiores se a gente não faz a nossa parte. As companhias espirituais, as energias à nossa volta, são atraídas pela nossa forma de agir, pensar e falar. A gente pode dizer que atração é a palavra. E aí é que a gente precisa prestar atenção. Porque a toda hora nós estamos atraindo energias e espíritos conforme o nosso padrão de comportamento, de acordo com nossa faixa vibratória. Essa atração se rege pela lei de afinidade, ou seja, os semelhantes se atraem e os opostos se repelem. No livro, De Luca diz assim: a regra elementar é de que o bem atrai o bem e o mal atrai o mal. Se eu atraio o bem, eu vou conseguir afastar o mal. Se eu atraio o mal, eu acabo afastando o bem. Somos uma poderosa usina de forças, atraindo e repelindo vibrações e companhias espirituais de acordo com a qualidade da nossa energia, a qual é determinada pela maneira como agimos, falamos e pensamos. Eu faço a minha energia, e esta é como um poderoso ímã que vai ao encontro de tudo o que se assemelha. Por isso que o André Luiz fala para a gente prestar atenção mais em nós mesmos do que colocar tudo na conta de uma influência espiritual. Nós não podemos ficar preocupados com o ladrão e precisamos sim trancar as portas para que ele não tenha acesso à nossa casa. Ficar pensando num espírito obsessor e ao mesmo tempo deixar a porta aberta para ele entrar. A gente desliga de uma perturbação espiritual se conseguimos cortar nossos vínculos com as sombras. As sombras exteriores se ligam pelas sombras interiores, ou seja, daquilo que temos dentro de nós. E quem aqui é tão evoluído que não tenha uma sombrinha? Que de vez em quando não está num dia bom e abre a porteira. O que me liga a um espírito maldoso é a maldade que alimenta as minhas atitudes e intenções. O que me une a um espírito vingativo é a minha resistência em perdoar. O que me prende a um espírito triste é a tristeza que eu cultivo em meu coração. O que me faz atrair energias negativas é a negatividade no meu modo de pensar, falar e agir. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, afirma que, se não existissem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor. Se não existisse algum ponto de maldade em nós, não haveria espíritos maus ao redor de nós. E De Luca complementa: devemos, portanto, observar a nós mesmos para identificar por quais pontos as más influências estão se ligando a nós.
Com absoluta certeza, as nossas imperfeições morais são os pontos de contato. E o que pode funcionar? A melhor técnica para se afastar um mau espírito é o homem se tornar um espírito bom. E a gente queria uma receita mais fácil. A gente quer fazer um ritual, a gente quer fazer alguma coisa que tenha um significado maior, porque se tornar um espírito bom não é fácil. A gente precisa de muita oração e de muita vigilância para conseguir manter um padrão. E para que possamos reparar melhor em nós mesmos, o Espírito Sheila, através de Chico Xavier, oferece-nos uma lista de 10 sinais de alarme, indicando em quais momentos nós nos aproximamos de uma perturbação espiritual. Eu sempre digo que eu adoro listas, porque isso ajuda a organizar o pensamento e ver onde é que a gente está nessa evolução, para a gente ver onde é que a gente precisa melhorar. E ela diz assim: quando entramos na faixa da impaciência, a gente está em perigo. Quando é que a gente precisa reforçar a nossa vigilância? Quando acreditamos que a nossa dor é a maior de todas. Quando passamos a ver ingratidão nos amigos. Quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros. Quando comentamos ao lado menos feliz dessa ou daquela pessoa. Quando reclamamos apreço e reconhecimento, mexendo com a vaidade e com o orgulho. Quando supomos que o nosso trabalho está sendo demais, estou fazendo muito mais do que eu quero e preciso. Quando passamos o dia a exigir esforço alheio, sem prestar o mais leve serviço. Quando pretendemos fugir de nós mesmos, através do álcool ou das drogas. Quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Eu não preciso melhorar, eu não preciso evoluir. Os outros é que precisam. E aqui eu tenho certeza que muitas outras situações poderiam estar nessa lista. Porque cada um tem o seu ponto fraco. Cada um tem uma situação que consegue deixar mais vulnerável. Quem aqui não se vê em uma situação assim? Óbvio, todos nós somos espíritos imperfeitos e em evolução. Essa lista pode ser um pouquinho para chamar atenção para nós ficarmos mais ligados mesmo, mais vigilantes. É o famoso orar e vigiar, para nos ajudar a sair dos maus pensamentos. Precisamos refletir sobre esses pontos e, se já nos sentimos ligados a essas forças perturbadoras da nossa paz, procuremos o socorro espiritual, na prece, no passe, no evangelho no lar, na vinda à casa espírita, mas guardando a certeza de que precisamos justamente com todos esses recursos lembrar que somos responsáveis por essa sintonia. Afinal de contas, como afirmava Chico Xavier, não adianta o diabo assoprar onde não há brasas. Não precisa de muito recurso quando a gente está em paz. E nessa busca de sintonizar com o alto, buscando o bem, Emmanuel, como sempre nos ajudando no livro Antologia da Paz, diz assim: ninguém recolhe o bem sem conquistá-lo, e ninguém recebe o mal sem atraí-lo. Esse pensamento de Emmanuel pode nos ajudar no caminho para a solução de grande parte dos nossos problemas. Quando eu estou lá, numa situação difícil, a gente pode pensar: que parcela eu tenho de tudo isso que eu estou vivendo? Ao invés de me desesperar, respirar, pedir serenidade e achar um caminho para uma solução. Talvez nós estejamos orando a Deus pedindo que este ou aquele problema seja resolvido. E Deus nos responde oferecendo a oportunidade da reflexão. Mas eu não quero reflexão. O que a gente quer? Solução. A ideia é muito simples. A gente faz oração e tudo se resolve. Mas a questão é que tudo pode melhorar a nossa vida. O bem e o mal que entraram na nossa vida não são obras do acaso. Nem uma questão de sorte ou de azar. Nossa vida é regida pela seguinte lei espiritual: tudo o que nos ocorre é decorrência de conquista e atração. Segundo Emmanuel, representando o pensamento das esferas espirituais superiores, o bem é algo que devemos conquistar. É fruto do nosso mérito.
Deus é soberanamente justo e bom, e por isso trata seus filhos da mesma maneira, concedendo a todos indistintamente capacidades e oportunidade de crescimentos. Não há privilegiados na criação divina, pois se houvesse, Deus não seria nem justo nem bom. Portanto, não se podendo falar em sorte ou azar, porque isso seria a negação da justiça de Deus. Apesar do que muita gente gostaria, ninguém pode recolher o bem em sua vida sem plantar as sementes do bem. E fazemos isso através de um conjunto de atitudes composto por palavras, pensamentos, sentimentos e ações. Quem quer recolher o bem, precisa falar no bem, pensar no bem, sentir e agir no bem. E quais as sementes nós estamos plantando no caminho? Porque essas sementes irão crescer ao redor de nossos passos. Essa lei espiritual já havia sido anunciada por Paulo o apóstolo. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. O que Paulo aprendeu com Jesus? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. É muito claro esse princípio espiritual. Cada um recebe na medida que dá. Não basta crer, não adianta apenas orar ou ter fé. É preciso agir, é preciso plantar, lançar-se ao trabalho, capaz de nos levar aos objetivos desejados. No livro Mediunidade, Corpo e Alma, do Carlos Bacelli, ele diz: não nos esqueçamos de que toda oração que o homem dirige a Deus é constituída de duas partes. A primeira parte é a do mérito, a segunda é a da bênção. Toda resposta divina depende do esforço humano. Se o homem não cumpre com a sua parte, a lei divina se sente impedida de cumprir a sua. A lei divina opera pelo câmbio do dar e receber. Mas a maioria de nós ainda espera receber sem dar, sacar sem depositar, colher sem plantar. Muitos querem conhecimento sem estudo, saúde sem cuidado, mudança sem atitude, amor sem dedicação e progresso sem esforço. E ainda mais, proteção espiritual sem auto-espiritualização. Aí a gente pode dizer, mas não é contraditório? A gente tem que pensar que libertar-se do mal, que hoje nos fere, é assumir o bem como opção de vida. Somente se desvincula das trevas quem acende a própria luz. Libertar-se das energias negativas é prender-se às energias positivas. Defender-se do mal é atacar o bem. Atacar com o bem. Libera-se do mal quem o esquece facilmente. A melhor forma de se proteger dos inimigos é fazer muitos amigos. Só se liberta da miséria quem assume seus talentos e se coloca a serviço da vida. Quando o capítulo fala em libertação espiritual, é entender isso. Que se o mal foi atraído por nós, eu também posso extinguir em mim esses pontos de atração. Se libertar espiritualmente do mal, criando pontos do bem. Porque a felicidade está muito mais nas nossas mãos do que nas mãos de Deus. Por isso é que não basta deixar de fazer o mal, é preciso investir no bem através do trabalho constante. Os espíritos que agem em nome de Deus não farão a nossa lição de casa, embora nunca nos faltem com o apoio e os estímulos necessários. Eis a sábia lição de Allan Kardec. Os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que o leva a ele, dizendo: marcha e o atingirás. Encontrarás pedras nos teus passos. Mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Deus nos dará a força necessária. Nós temos os talentos necessários para transpor quaisquer obstáculos. Todavia, o trabalho é tarefa nossa. Ajuda-te que o céu te ajudará.
O progresso individual depende do esforço pessoal, mas a ajuda divina sempre será concedida para aquele que se empenha. Que Jesus nos abençoe.